Olá, povo de Deus, Deus abençoe a cada um. Vamos trazendo mais uma palavra. Hoje eu quero falar a respeito da cura do cego Bartimeu. Isso está no livro de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Depois vocês leem para meditar sobre isso. Bartimeu era um cego, mendigo, que vivia na entrada de Jericó. E ele viu que Jesus ia se aproximando. Ele já devia ter ouvido alguma coisa a respeito de Jesus. E Jesus ia a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Então, ele teve seus olhos abertos devido a uma postura de fé que ele teve. E é isso que nós precisamos, as posturas de fé. Então, quando ele percebeu que Jesus estava vindo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a atitude da multidão? Começou a repreender: para de gritar, não perturba o mestre, e tentavam impedir que ele continuasse a gritar. Mas Jesus parou e disse para alguém: chamem ele. Por que Jesus fez isso? Porque ele viu naquele homem um coração puro, um coração sincero, um coração contrito. A Bíblia diz em 1 Samuel 6, 7, que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E alguém foi e falou para ele: tem bom ânimo, o mestre te chama. E rapidamente, a partir do momento que ele ouviu dizer que Jesus estava chamando ele, ele levantou de um salto e foi ao encontro de Jesus. Sabe, queridos, eu entendo assim, cada vez que a gente lê a Bíblia é uma novidade de vida. Jesus hoje pode estar me chamando, te chamando, para ouvir alguma coisa que Ele quer nos falar, para querer dar atenção para nós, para querer se relacionar ou se relacionar melhor conosco. Na realidade, Jesus cura cegueiras espirituais. Nós vamos ver que esse homem ficou curado de uma cegueira espiritual que eles tinham. As pessoas, muitos levantaram para impedir, é isso que muitas pessoas fazem. Nos jogam para baixo, tentam impedir de ter essa vida, esse relacionamento com Jesus, não crendo. E a Bíblia diz também que Deus cega o entendimento dos incrédulos. Então nós precisamos crer, porque quando nós não cremos, o inimigo das nossas almas se aproveita disso e cega o nosso entendimento. Então depois a gente, por mais que queira compreender e entender, a gente já não consegue. Ainda bem que há aqueles que nos animam, né? Como aquele homem que ouviu o que Jesus falou, foi lá e disse: tem bom ânimo, Jesus te chama. Olha, a atitude da multidão nós já vimos, geralmente é tentar impedir. Mas a atitude de Bartimeu foi uma atitude positiva. Ele lançou de si a capa, e porque ele sabia, ele entendeu que aquele homem, Jesus, era o único que poderia abrir seus olhos. E quando ele chegou a Jesus, Jesus disse para ele: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, mas a tua fé também te curou, porque os olhos dele se abriram. Olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A fé é muito importante para que a gente alcance aquilo que a gente quer. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus sempre quer se relacionar com a gente. Então, naquele momento que aquele homem clamou por ele, obedeceu à voz dele e foi ao encontro dele, começou ali um relacionamento. Jesus vira para ele e diz: que quero que eu te faça? Começou um diálogo. Eu quero te ajudar. Não é que Jesus não saiba o que a gente quer, mas Jesus precisa que a gente diga. Jesus quer que a gente fale qual é a nossa necessidade, o que nós estamos querendo. Por isso que ele diz que nós sempre devemos orar e vigiar. Aquele homem gritou por Jesus, porque ele queria, na realidade, se relacionar com Jesus. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Qual é a tua necessidade? Você quer ver a glória de Deus? Então creia na palavra.
A capa, querido, simboliza um disfarce, simboliza algo que está atrapalhando, um empecilho para a gente fazer aquilo que a gente, no fundo do coração, às vezes quer. Então, quando aquele homem largou aquela capa, porque tudo tem um significado e um simbolismo na Bíblia, aquela capa era algo que estava atrapalhando aquele homem de ter esse encontro com Jesus. Mas ele largou aquela capa. É algo que às vezes está encobrindo, né, escondendo a realidade da gente. Pode ser tradições, crenças, pode ser uma maneira nossa de ser, um vício que se tem, tudo aquilo que significa um empecilho que a gente realmente se relacione com Jesus. O que será que pode estar atrapalhando a nossa vida para que realmente nós possamos seguir Jesus ou para que possamos andar como verdadeiro cristão, como Jesus quer? Bartimeu, quando largou aquela capa, gritou por Jesus, largou a capa porque ouviu que ele estava chamando e foi rápido, de repente, ao encontro dele. Eu creio que ele foi talvez correndo, mesmo sendo cego, né? Foi de alma e mente livre ao encontro de Jesus, porque já tinha largado tudo aquilo que poderia estar sendo um empecilho para ele. E após ele receber a visão, a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus, glorificou a Deus e passou a seguir a Jesus. Lançar a capa, querido, é a decisão que o Senhor espera de cada um de nós. Qual a capa que pode estar em cima de você, que pode estar te impedindo de decidir ser um cristão fiel, um cristão verdadeiro, um cristão que siga Jesus? Ou então, se você ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus, o que é que pode estar te atrapalhando? Ele espera que a gente largue esses empecilhos e passe a segui-lo. Sabe algumas decisões que foram importantes de Bartimeu e que tem que servir de exemplo para nós. Como foi que Bartimeu agiu? Ele teve confiança. Quando ele soube que Jesus estava andando por lá, ele teve confiança. Esse é o que pode me salvar. Esse é o que pode abrir meus olhos. Então ele foi com confiança a Jesus. Ele perseverou. Quando a multidão dizia para de gritar, mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que aquele era o único que poderia salvá-lo. Ele teve prontidão em atender. Jesus falou para alguém: vai e chama ele. E quando ele viu aquele homem dizer: tem bom ânimo, Jesus te chama, ele rapidamente levantou e foi ao encontro de Jesus. E teve humildade de falar da sua necessidade. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Ele sabia que a dificuldade dele era a visão. Situações difíceis, querido, às vezes são oportunidades para a gente clamar a Jesus, para a gente ouvir o que Jesus quer nos falar. Confie, persevere, tenha prontidão em atender, tenha humildade em declarar qual é a sua necessidade. Jesus sabe, mas Ele quer que a gente fale. Então Bartimeu era um homem fisicamente cego, mas espiritualmente ele enxergava mais do que a multidão. Ele viu em Jesus aquele que podia salvar, aquele que podia abrir seus olhos, tanto físicos como materiais. Nós precisamos receber essa visão, a visão espiritual que muitos de nós não temos. Muitos de nós temos a visão física, mas não temos a visão espiritual. Bartimeu não tinha a visão física, mas ele teve a visão espiritual. Bartimeu espiritualmente, na realidade, enxergou mais do que a multidão. Jesus parou. Jesus parou quando aquele homem gritava e a multidão repreendia. Jesus de repente parou, porque ele viu naquele homem cego um coração.
E é como eu já falei, a Bíblia diz no livro de Samuel que o homem pode ver a aparência, mas não vê o coração. Mas Jesus olha e vê o coração. Então, o mais importante na vida, eu já falei há uma mensagem atrás, é saber tomar decisões. E saber tomar decisões certas. E a decisão mais certa é seguir Jesus. Essa é a decisão mais certa. Ele não perdeu a oportunidade da sua vida. Quando ele percebeu que era Jesus, talvez Jesus estivesse falando com os discípulos, e ele percebeu a voz de Jesus. E ele imediatamente começou a gritar, a clamar por ele. Que capa nós precisamos largar? Que capa nós precisamos largar para abrir a porta do nosso coração, para que Jesus entre, para que Jesus fale, para que Jesus se relacione conosco? Sabe, querido, Jesus está voltando. Eu tenho dito isso em todas as mensagens. Não tem como duvidar mais. Os sinais estão muito claros. Nós estamos em breve vendo a volta de Jesus. Quem quer ficar de fora dessa arca que é Jesus e enfrentar o que vem pela frente, a grande tribulação, sob o domínio de um homem que vai aparecer sobre a eficácia do inimigo, a eficácia de Satanás? Quem quer ficar de fora para enfrentar isso? A nossa mente não é nem capaz de imaginar o terror que vai ser sobre essa nova ordem mundial quando for aberto, declaradamente aberto, o anticristo que vai estar na direção dessa nova ordem. Quem quer ficar de fora? Ou você já entrou na arca, mas não está preparado, como as virgens, as 5 virgens que estavam preparadas. E quando o noivo, Jesus, chegou, elas entraram porque elas estavam preparadas. Ou você quer ficar como aquelas 5 virgens que não estavam preparadas e quiseram se preparar de última hora, não conseguiram, porque esse evento vai ser muito rápido, muito súbito. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, não vai ter tempo de se preparar na hora. E como elas quiseram se preparar na hora, elas ficaram de fora. Jesus aí está mostrando 2 caminhos também, os que se preparam e os que não se preparam. Os que já entraram nessa arca e os que ainda não entraram nessa arca que é Jesus. Dizer: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero que tu sejas meu único Senhor e Salvador, e passar a ouvir sua voz através da leitura da Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, que já está na igreja. Não pense nunca que o fato de estarmos na igreja garante nossa eternidade com o Senhor. Não garante. Mas o que garante é uma vida de comunhão com Ele e de obediência à palavra dEle. Isso é que garante nossa eternidade com Ele. A igreja é para nós ouvirmos a palavra do Senhor, para nós termos comunhão com os irmãos, mas o que garante a nossa comunhão com o Senhor é nós conhecermos a palavra dEle, colocarmos em prática a palavra dEle, conversarmos com Ele, porque quando nós podemos ter um verdadeiro diálogo, quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor, e quando nós lemos a sua palavra, nós estamos dando a oportunidade dEle falar conosco. O que garante a nossa eternidade com o Senhor é uma vida de comunhão e obediência com Ele. Precisamos aprender a sair desse sono espiritual que muitos vivem, inclusive a própria igreja, muitos estão vivendo um sono espiritual. Jesus diz que nós devemos orar e vigiar, despertar desse sono, para podermos então estar com Ele muito em breve, face a face. Essa lição
do cego Bartimeu é uma lição para nós, porque a Bíblia toda é para nos ensinar. Bartimeu percebeu a presença do Senhor, clamou por ele, atendeu o seu chamado rapidamente, reconheceu sua necessidade e passou a segui-lo. Você segue a quem você não conhece? Difícil. Bartimeu já sabia quem era Jesus, tinha Jesus no coração, e nós precisamos também saber quem é Jesus através do estudo de sua palavra. Que Deus te abençoe, que essa palavra firme no teu coração, para que você viva com Ele e seja alcançado por Ele para ser levado o dia que partir desse mundo para uma vida eterna. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.